Castro Rocha, quero lhe ouvir, bom dia. Como é que o senhor, que é um professor, encara e entende uma decisão dessa do governador de São Paulo de colocar policiais na sala de aula no lugar de professores, para dar aula sobre os direitos, né, e sobre a diferença dos três poderes? Vivian, é um retrocesso tão absurdo que antes de entrar aqui no ar para conversar com vocês, eu fiz 10 minutos de meditação zen para controlar a minha indignação e ter serenidade, de modo que a audiência compreenda o absurdo completo que significa isso. Mas quero também dizer que o governador Tarcísio de Freitas mentiu. Eu vou provar lendo o decreto que ele mesmo assinou. Se ele não mentiu, ele não leu o que assinou. Ele não leu o que assinou. Vamos lá. Do que se trata? Do que se trata é de um projeto de militarização da sociedade. Nós enfrentamos agora a quadra histórica mais difícil da República Brasileira. De um lado, um projeto galopante de militarização da sociedade por meio de uma segurança pública à la Capitão Derrite, mata e depois pergunta. De outro lado, a imposição demagógica, oportunista, eleitoreira do modelo da escola cívico-militar. E de outro lado, nós enfrentamos o crescimento da ideia, literalmente, de um fundamentalismo religioso chegando à política. Eu assisti esses dias o Eduardo Moreira muito preocupado com uma pesquisa recente, segundo a qual 33% dos brasileiros creem que é muito positivo que nós tenhamos uma ordem política teonomista, ou seja, que seja adaptada às leis do Antigo Testamento. A situação que nós vivemos hoje, Viva, no William César, é a mais preocupante da história da República, porque nós estamos vendo a convergência dos dois vetores, da ideia da militarização, do armamentismo como solução para tudo, com a teologia do domínio e o fundamentalismo religioso. Eles se abraçam, porque em ambos os casos o projeto político é um projeto autoritário que exclui completamente qualquer possível forma de alteridade. Você vê que eu estou sereno, né, Vivian? Mas de onde vem este projeto? É aqui que a minha indignação se torna realmente enorme. Do que se trata é de um retorno a um decreto-lei da ditadura militar de 12 de setembro de 1969. Foi o decreto-lei, William, Vivian, que estabeleceu a substituição de duas disciplinas que há pouco haviam ingressado na grade curricular do estudante brasileiro, filosofia e sociologia, que foram destruídas e substituídas pela criação de uma disciplina pela ditadura militar, a educação moral e cívica. Como eu sempre faço, eu vou ler para vocês duas frases do decreto de 1969 para que vocês vejam a ressonância na determinação do governador Tarcísio de Freitas. O decreto diz assim: estamos em 12 de setembro de 1969. Os ministros da Marinha, da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 1º do Ato Institucional número 12, decretam: é instituída em caráter obrigatório, como disciplina e também como prática educativa, a educação moral e cívica nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino no país. Para esclarecer o contexto para a nossa audiência. Como assim? Não foi o presidente que decretou? Foram os ministros da Marinha, Aeronáutica e do Exército? Sim. Porque o presidente havia falecido, o Arthur da Costa e Silva, presidente da linha dura, que tornou a ditadura ainda mais feroz, ainda mais sanguinária. Mas como assim ele não foi substituído pelo vice-presidente? Não. O vice-presidente era um civil, o último vice-presidente civil da ditadura, o Pedro Aleixo. Por que ele não assumiu? Porque ele foi o único homem do governo que se recusou a assinar o nefando artigo institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que fechou o regime, fechou o Congresso, aboliu o habeas corpus e permitiu que a tortura se tornasse uma prática dentro dos exércitos brasileiros, porque aboliu o habeas corpus. Houve um golpe dentro do golpe, e em lugar do vice-presidente Pedro Aleixo assumir, durante meses o Brasil foi governado como se fosse uma republiqueta de bananas por uma junta militar, César. Era o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica e o ministro da Marinha que decidiam os destinos do país. Eles aproveitaram para preparar o caminho para o mais feroz ditador que este país conheceu, Emílio Garrastazu Médici. Sob o governo Médici foi o pior momento da história do Brasil, de tortura, assassinato de adversários políticos e ocultação de cadáveres. Durante o governo Médici foram assassinados Stuart Angel Jones, o deputado Rubens Paiva, entre tantos outros. O que diz o decreto? O que é a disciplina? Por que eles dizem? Em todos os graus e modalidades do sistema de ensino, porque funcionava assim. Na educação, no ensino fundamental, era a educação moral e cívica. No ensino médio, era a organização social e política brasileira. Na universidade, César, era EPB, Estudo de Programas Brasileiros. Vocês todos são jovens, perto de mim, vocês são todos adolescentes. Eu estudei Educação Moral e Cívica, OSPB, e a minha turma de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira a se recusar a fazer EPB. Nos ameaçaram com não nos formarmos, porque faltaria uma disciplina. A minha turma inteira disse: preferimos não nos formar do que assistir a aula com um coronel aposentado de Estudo de Programas Brasileiros. A disciplina foi cancelada, mas não por heroísmo nosso. Essa disciplina foi vigente no Brasil, Vivian, de 1969 até 1993, quando foi abolida pelo governo Itamar Franco, e houve o retorno a disciplinas de ciências humanas e sociais. Entre 1969 e 1993, houve esta excrescência pedagógica. Mas eu estou exagerando, não. Eu vou ler como que o decreto de 1969 define a disciplina, depois eu vou mostrar como ela se reproduz no decreto do Tarcísio, e vou mostrar que o Tarcísio de Freitas, o governador, está mentindo. Então, artigo 2º. A educação moral e cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem como finalidade. Vou ler apenas 2 ou 3 finalidades. Primeira, defesa do princípio democrático através da preservação. Agora, segurem-se na cadeira. Defesa do princípio democrático através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob
a inspiração de Deus. Percebem como as atuais correntes militarista e fundamentalista se reúnem? Já estiveram reunidos na ditadura militar. Que mais? O culto à pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de sua história. Autêntico Brasil paralelo. Último princípio da lei. O culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade. Vou parar por aqui essa primeira intervenção. Vivian, é um horror, é um retrocesso, é um retorno ao período mais duro da ditadura militar. Esta disciplina, como Tarcísio a define, é uma cópia do que eu acabei de ler. É de 12 de setembro de 1969 e que doutrinou gerações de alunos brasileiros até 1993, entre eles, este que vos fala. Eu tive que estudar Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, eram aulas de doutrinação, muitas vezes ensinadas por coronéis aposentados do Exército. Era pura doutrinação, era uma militarização da mentalidade, uma dissolução de qualquer possibilidade de espírito crítico. César, nas aulas de Educação Moral e Cívica, no ensino fundamental e de Organização Social e Política Brasileira no ensino médio, eu nunca pude fazer uma pergunta. Nenhum colega meu nunca pôde fazer uma pergunta. Nós decorávamos datas, nós venerávamos o Duque de Caxias, nós aprendíamos uma história que era uma história militarizada do princípio até o final. E, óbvio, o eixo principal dessa história era a glorificação do espírito bandeirante. Quando a extrema-direita diz, inspirada no Olavo de Carvalho, a ditadura militar não cuidou da educação. Mentira. Eu estou mostrando, lendo um documento, que a ditadura militar criou uma disciplina para militarizar a sociedade sob, está escrito na lei, sob a inspiração de Deus. 2024, nós estamos retornando para isto, uma militarização da sociedade sob a inspiração de Deus. Ou nós reagimos agora, ou será muito tarde.